Agora sim, pessoal, estamos gravando. Então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda e última webconferência, né? Da unidade curricular de leitura e interpretação de desenho, que é a primeira unidade curricular do curso técnico em eletrotécnica. Beleza? Então, pessoal, semana passada a gente viu alguns aspectos aí de geometria, conversão de unidades, né? Então a gente viu como calcular a área, como calcular perímetro, né? A gente viu também a questão das conversões de unidade, né? De metro para milímetro, para centímetro, para quilômetro, enfim, das conversões de unidade. A gente viu também dimensionamento de tomadas, né? Em ambientes e toda a parte de layout, tudo isso. E hoje também não vai ser diferente. Nós vamos continuar vendo algumas questões de desenho técnico, tá? Mas hoje eu trouxe para vocês aí uma atividade que na verdade é um quiz, né? Na primeira parte da aula agora, né, antes do intervalo, eu vou fazer um quiz com vocês. São algumas perguntas, se eu não me engano, eu coloquei 8 perguntas, tá? E aí, como é que vai funcionar, né? São 8 perguntas, eu leio a pergunta, leio as alternativas sobre aquela matéria que a gente acabou de ver. E aí vocês têm 1 minuto para responder pelo chat, né? Qual a resposta vocês acham que é a resposta correta. Enquanto corre esse 1 minuto, fica tocando uma musiquinha ali, que é o que dá o tempero, né, pro nosso quiz aí, beleza? Mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre a matéria, né, sobre o que a gente veio ver hoje, e depois daí a gente faz esse quiz. Combinados? 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 Deixa eu botar aqui. Então tá, nós estamos combinados. Se eu consigo passar por aqui. Sim. Então, pessoal, só retomando um pouquinho do que a gente falou semana passada, né? Só para a gente dar um start na aula de hoje sobre projetos, né? Então, pessoal, a gente viu semana passada que a planta baixa, né? Que é esse desenho que está aí, é uma representação que ela é muito importante em projetos arquitetônicos, né? Então, sempre quando a gente tem um projeto arquitetônico de algum lugar, a planta baixa é a primeira representação que a gente vê, que é a gente saber aonde fica, né? Deixa eu só botar aqui. Aonde fica um quarto, onde fica a cozinha, o posicionamento, onde vão ficar uma área comum, um banheiro, etc. Né? E aí, o que que isso tem a ver com eletrotécnica, né? Essa planta baixa ela tem uma relação muito íntima, né, com os projetos elétricos. Por quê? Porque é isso que vai permitir a gente fazer uma integração dos sistemas na construção. O que, que isso quer dizer? Né? É a gente conseguir passar eletroduto antes de construir, porque na planta baixa é onde fica é onde estará o indicativo, né? Da onde vão as tomadas, quantas tomadas são, quantos pontos de luz são, né? Então, a planta baixa é utilizada para isso nos projetos, também para isso nos projetos elétricos, né? Então, é, essa planta baixa, né, para esse posicionamento de componentes e circuitos elétricos, acaba sendo fundamental, né, para quem vai trabalhar ou vai instalar, enfim, quem vai estar com esse projeto à mão. Essa planta baixa ela vai nos permitir, né, visualizar claramente onde a gente tem todos os pontos de energia, interruptores, luminárias, disjuntores também, né? E um componente muito importante que são os quadros o quadro, né, de distribuição, né? Que é a partir dali onde vão sair os circuitos, né, para as tomadas, para as luminárias, para os eletrodomésticos, né? Então, do quadro de distribuição é da onde vai sair todos esses pontos aí, beleza? Então, só retomando o que a gente viu semana passada, tá? E aí, além de a gente representar na planta baixa, né, os elementos construtivos, né, que é parede, janela, porta, né, toda essa parte de construção, é necessário a gente indicar algumas informações que caracterizam a edificação. Por exemplo, como é que a gente vai saber o tamanho de uma porta, o tamanho de uma janela, o tamanho de uma parede? É a partir das cotas, né? Então, a utilização de cotas nos permite que a gente consiga observar todos esses aspectos em uma planta baixa, beleza? Próximo slide.
Então, pessoal, as cotas são elementos fundamentais que dão composição, né, à planta baixa, ok? As cotas, elas são compostas por uma linha de chamada, né? O que que é a linha de chamada? A linha de chamada é essa linha, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Deixa eu destravar minha câmera, peraí. Aqui. A linha de chamada é essa linha aqui, ó, aonde inicia-se a cota, né? Essa linha que fica retinha aqui para baixo. Então, essa se chama linha de chamada. Então, todas as cotas têm duas linhas de chamada, né? Uma onde começa a cota e uma onde termina a cota. Nós temos também a linha de cota, né? Que é o que liga uma linha de chamada na outra, né? E fica o valor da cota em cima, certo? E a gente tem também o traço e a seta ou ponto, né? No caso aqui é usado o ponto, né? Mas poderia usar a seta também para indicar essa cota. Então aqui a gente também tem no desenho, né? Ó, linha de cota, valor da cota, né? Então a cota aqui de 3 metros, linha auxiliar de chamada e os traços indicam o limite da linha de cota, né? Então isso aqui, pessoal, também é normatizado, né? Por que que isso aqui precisa ser normatizado, né? Para que eu faça um projeto aqui em Santa Catarina, envie aí para Roraima e vocês consigam executar. Ou vocês façam um projeto aqui, enviem para mim aqui em Santa Catarina e eu consiga executar aqui em Santa Catarina, né? Vocês imaginem se isso aqui não fosse normatizado, né? A bagunça que não ia ser, né? Cada um ia fazer a cota do seu jeito. Alguns iam fazer desse jeito que é o padrão, alguns iam colocar a seta, que também é um padrão, ou só ia colocar um número, por exemplo, né? Então, isso ia variar muito, né, pessoal? Até chegar ao ponto de uma pessoa enviar um projeto para uma fábrica, ou vice-versa, e alguém não entender o que está acontecendo ali, né? Então, pessoal, por isso, isso tudo também é normatizado. No desenho técnico, tá? Falando, eu já falei semana passada, mas tudo que vocês imaginarem é normatizado, desde o tamanho da folha até o tamanho da legenda, tamanho de letra de legenda, tudo isso tem uma norma falando sobre. Ou tem uma norma específica para isso, ou está dentro da norma de desenho, né? E aí, pessoal, assim como todos os elementos de um desenho técnico, a cota também tem alguns critérios, né? Como tem uma norma que especifica cotas, tem ali os seus critérios, as cotas. Quais são os critérios? As cotas devem ser utilizadas na planta e ou no corte, né? Depois a gente vai ver o que é corte, de uma maneira que seja clara, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo ver a linha de cota, da onde que está marcando até onde começa e onde termina, e o valor. Então, tá de forma clara. Todos os elementos e paredes devem ser cotados, tá? Então a gente não pode deixar nenhuma parede e nenhum elemento, né, sem cotar, sem colocar cota, né? Deve haver um afastamento entre a cota e o elemento cotado, por exemplo, tá? Aqui a gente está cotando a distância desse canto até esse canto aqui. Então olha a distância que tem, né? Ó, tem tudo isso de distância. Então é uma distância boa para fazer a cotagem, né? Porque se eu colocar aqui muito perto, o desenho começa a ficar muito poluído, né? Então a gente dá uma afastadinha para ele ficar melhor. Letra D, indicar as cotas parciais e totais dos elementos, né? Já mostrei ali. As linhas de cota devem ser posicionadas fora do desenho, quando possível, né? Então, sempre que possível, fora do desenho. Então, aqui eu não, dificilmente vocês vão ver uma cota aqui dentro, por exemplo, por dentro da parede, né? 99,9% dos casos as cotas vêm para o lado de fora. Ah, professor, quando é que a cota é dentro? Quando a gente não tem espaço para colocar pelo lado de fora, né? Em planta baixa é difícil isso acontecer, mas em projeto de peça, né, parte daí voltado para mecânica, né, nada a ver com eletrotécnica, muitas vezes tem algum elemento que a gente não consegue cotar pelo lado de fora, então a gente cota pelo lado de dentro, mas é exceção, né? O normal é esse tipo de cota aqui fora do desenho.
Nos cortes, devem aparecer apenas as cotas verticais, daí a gente vai ver depois. Não cotar o mesmo elemento mais de uma vez, isso é extremamente importante, tá, pessoal? Até quando a gente utiliza, acho que muitos de vocês já devem ter utilizado o AutoCAD ou algum software parecido, quando a gente vai cotar algum elemento que já está cotado, ele avisa, né? Ó, esse elemento já está cotado, deseja cotar de novo, né? Porque às vezes a gente está ali fazendo o desenho na pressa, e vai cotando na pressa e tal. Quando vê, cotou a mesma cota mais de uma vez, beleza? Então, não devemos cotar o mesmo elemento mais de uma vez. Depois, evite o cruzamento das linhas de cota, tá? Isso também é muito importante, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa cota... Essa, por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser cotar daqui até aqui, certo? Aliás, desculpa. Daqui até aqui, eu não vou traçar uma linha de cota por cima dessa. Eu tenho dois jeitos de cotar aqui. Ou eu coto da linha de cota até aqui e da linha de cota até aqui, com duas cotas, ou eu coto aqui pelo lado de fora, que daí eu venho e faço uma cota aqui até aqui, certo? Eu nunca vou passar uma linha de cota cruzando por outra, tá? Nunca vou cortar. Por quê? Porque muitas vezes o projeto pode ter uma linha de cota e eu não sei se essa cota começa aqui, se começa aqui, se termina lá. Então, quando as linhas de cota se cruzam, pode acontecer esse problema, beleza? Então, nunca cruzar linha de cota, tá? E a cotagem deve ficar, aqui, e colocar as cotas prevendo a sua utilização futura, né? Então, é muito importante a gente também ter esse pensamento, né, de que alguém vai pegar o desenho e vai executar aquele desenho, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção no trabalho que está fazendo quando fizer cotagem, tá? Outro tipo de cota, tá? Esse é a cota linear, né, para fazer a medição, né, linear. Esse tipo de cota também é utilizado para ângulo, para canto, para chanfro, então para vários outros elementos, mas é o mesmo tipo de cota. E depois nós temos também aí nas plantas baixas uma cota que é bem comum de aparecer, que são as cotas de nível, né? O que é uma cota de nível? As cotas de nível são cotas que vão indicar a diferença de nível dos pisos. Então, a cota sempre vai ter uma referência zero, certo? Que é definida previamente pelo projetista, né? Então, ele define onde a cota zero, e aí, a partir daquele ponto, ele coloca as cotas de nível, né? Então, ela pode ter um nível acima, que seria uma cota positiva, ou um nível abaixo, que aí seria um desnível, né? Aliás, um desnível para cima, um desnível para baixo sempre uma cota negativa, ok? E alguns critérios para esse tipo de cota também são: devem sempre ser em metros e escritos na horizontal, como essas que estão aqui, tá? Ó, essas que estão aqui. Segunda indicação, indicar sinal de mais ou de menos antes de a cota. Por quê? Isso é o que vai indicar se é um desnível acima do nível que eu estabeleci ou abaixo do nível que eu estabeleci, ok? Indicar os níveis dos dois lados de uma diferença de nível, né? Então, se a gente tiver uma diferença de nível dos dois lados, tem que cotar os dois lados. Por exemplo, uma parede, né? Eu tenho desnível de um lado e de outro, é o mesmo desnível. Tem que colocar cota de um lado e cota de outro, né? Porque não é o mesmo ambiente. Evitar a repetição de cotas de nível próxima, né? Então, a mesma coisa da outra cota. E a simbologia usual é essa que a gente tem aqui no canto, né? Quando a gente vai representar em planta direto, né? Na planta baixa ali no layout, como a gente viu, a simbologia de cota é essa aqui, né? É esse círculo aqui pintado duas partes em diagonal. Aqui é um desnível para cima, né? De 0,20 metros, né? Então, de 20 centímetros. E aqui a gente tem o tipo de cota, né? Que é o desnível, só que em representação de corte, né? Depois a gente vai ver o corte ali, vocês vão ver o que é. E aqui a representação é diferente, né? Na planta baixa é assim, e em corte é assim, o desnível, no caso, é o mesmo. Beleza? Alguma pergunta sobre cotas, pessoal? Não? Então tá, se tiverem perguntas, pode ir botando no chat. Depois a gente tem a representação de portas e janelas, tá? Então, todas as portas, portões ou janelas, né, no caso a esquadria, tem que ser cotado. O que que precisa ter na cota de porta, portão e janela, tá?
Precisa ter altura, largura e, no caso da janela, tem que ter o peitoril. O que é o peitoril? O peitoril da janela é aquela parte que fica para fora da janela, né? Que é aquele... Porque tem a esquadria da janela, certo? Que é a parte de aço ou de plástico, enfim, que é a janela em si, e tem o espaço onde coloca a esquadria, né? O peitoril é esse espaço, essa altura, né? Que fica essa janela, né? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui, por exemplo, né, aqui a gente tem uma planta baixa, né, onde a gente tem a indicação apenas de largura da janela. Ó, vocês podem ver, ó, janela 06, 06, ó, a porta também, ó, 06, 07, 07, isso indicado em metro, né? E aí, quando a gente for especificar a janela, a gente coloca J, né, que é janela, e o número da janela. Então, por exemplo, se todas as janelas forem J1, eu vou botar todas as janelas com esse símbolo J1. Se eu tiver um outro tipo de janela, daí eu boto J2, J3, J4. Mas não é outro tipo de janela em outro. Ah, a janela do quarto é uma dimensão de janela, é da cozinha a mesma dimensão. É a J1 e J2? Não, é tudo a mesma janela, né? Tudo a mesma dimensão. Então, no caso aqui, a gente tem, ó, uma largura de janela 2 metros, altura 1,66 e a altura do peitoril 1 metro, certo? Então, a altura do peitoril, né, do chão até a primeira cota da janela, né, do chão até a abertura da janela, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma indicação de janela, né? De porta, a gente não precisa colocar, geralmente não se coloca a altura, porque a altura de porta geralmente é padrão, tá? A não ser que a gente queira botar uma porta maior, né? Aí a gente precisa indicar, mas geralmente não é o caso. E agora nós vamos falar um pouquinho de corte, né? Então eu falei de representação de cota em corte, de cota de desnível em corte, mas o que são os cortes, tá? Semana passada a gente falou um pouquinho de vistas, né? Então vista frontal, vista traseira, vista lateral, vista de topo, vista de baixo, né? Então a gente viu as vistas. E aí no desenho técnico, né, a gente utiliza das vistas, né, para poder observar detalhes que a gente não consegue ver, por exemplo, da planta baixa, ou a gente não consegue ver de apenas uma visão, tá? Mas quando eu quero representar elementos que estão dentro da casa, por exemplo, né, nesse caso uma casa, o que eu utilizo? Aí eu utilizo um corte. E um corte é literalmente um corte. O corte é a representação da vista ortográfica, tá? Vista ortográfica é essa vista que a gente vê de frente, né? Que é gerada quando a gente passa um plano de corte imaginário pela edificação. O que isso quer dizer? Se eu tô vendo aqui, né, a frente, essa casa aqui, né, em 3D, que é essa vista ortográfica, que é essa vista de lado assim. Eu preciso ver algumas questões da casa por dentro. O que eu faço? É como se eu passasse uma faca, né? Passasse uma faca aqui e cortasse a casa no meio e essa parte aqui eu jogo fora. E aí eu consigo ver tudo que eu preciso ver de dentro da casa. Então eu posso ter uma secção, né, que a gente fala longitudinal, certo? Ou uma secção transversal. Depois a gente vai ver a diferença dos cortes aqui. Então, pessoal, geralmente esses cortes são feitos paralelos às paredes, né? E eles têm esse objetivo de a gente conseguir observar ou conseguir mostrar alguns elementos que a planta baixa, né? Ou as fachadas da casa não deixam muito claro. Então, vocês pensam assim, ó, como se vocês estivessem na frente da casa de vocês, na frente do prédio de vocês, olhando de frente para o prédio, tá? Vocês só conseguem ver a fachada do prédio, ou da casa, né? Que é a frente da casa, e não conseguem ver o que tem dentro. E se vocês olharem a planta baixa da casa de vocês, vocês vão estar olhando de cima. Então vocês também não conseguem ter a dimensão. Lógico, vocês conseguem ver o que tem dentro, mas vocês não conseguem ver a dimensão olhando de frente. Então a gente não tem muita noção da altura e tudo isso, né? E para isso que existem os cortes. Então, os cortes verticais, né, que são esses aqui que a gente tem, eles podem ser transversais, que é geralmente no sentido da menor dimensão da casa, né? Vamos falar de casa para ficar mais simples. Ou longitudinais, que é no sentido da maior dimensão da casa. E o que esses cortes mostram, né? Então a gente tem. Depois eu vou mostrar o exemplo, tá? Então eu vou mostrar o exemplo já mais fácil.
Não, tem que falar um negócio antes, senão vocês não vão se perder. Então, pessoal, quantos cortes eu posso fazer no meu desenho? A quantidade de corte vai depender do que vocês querem mostrar daquele desenho, né? Lógico, sempre usando a mesma regra da cota, nós vamos usar para o corte. Não vamos mostrar mais de uma vez, né? Coisas que já foram mostradas. Não tem necessidade, a gente só precisa mostrar uma vez. Então, nós, como projetistas, né, aí sim vamos determinar quantos cortes a gente acha necessário ter. Mas geralmente a gente tem um corte transversal e um corte longitudinal, pelo menos para a gente conseguir observar a casa de frente, né, cortada ao meio e olhando ela da entrada também, né? Então, um transversal e um longitudinal. Os cortes, pessoal, eles geralmente eles estão posicionados em regiões onde a gente precisa destacar, por exemplo, o desnível entre ambientes, né? Então, por exemplo, eu tenho um quarto que está 30 centímetros mais baixo que a cozinha, né? Se eu olhar a fachada da minha casa, né, como ela está aí hoje, eu não consigo dizer que a cozinha tem um desnível para a sala. Aí eu preciso fazer esse corte, tirar uma parte, e aí sim eu consigo observar que tem esses desníveis, né? Detalhes de acabamento também são utilizados cortes, altura do pé direito, né, que é a altura do forro, a altura da laje do chão, né, até o forro, que é a parte de cima, detalhar algumas janelas que precisam ser observadas, fazer o detalhamento de escadas, elevadores, elementos estruturais e vários outros elementos aí a gente pode estar utilizando esses cortes aí. E aí, pessoal, como tudo no desenho técnico, né, os cortes também são são que são que são que são que são normatizados, né? Então nós temos normas para os cortes também, tá? E aí a gente tem local para indicar na planta, tem a simbologia, né? E geralmente a gente utiliza corte A-A, que é que nem esse que está aqui, né? Aqui no slide, para cortes longitudinais e cortes B-B para cortes transversais, né? Então isso é que vai indicar se eu tenho um corte longitudinal ou um corte transversal. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença. Ó, aqui, essa indicação daqui, ó, é como se eu tivesse olhando a casa de frente. Então, esse é um plano de corte, né? Onde a gente tem uma secção transversal, né? Então, um corte transversal, esse aqui, ok? Que é o corte BB, tá? Como eu falei, ó, transversal é sempre BB. Então, ó, corte B, traço B. Esse é como se eu estivesse olhando a minha casa de frente, né? Que é esse corte aqui, ó. Certo? Que é esse do canto aqui. Então, vocês podem ver que a linha amarela de corte passa bem no meio da chaminé. Certo? Ó, bem no meio da chaminé aqui. Onde é que está essa chaminé? Está aqui, ó. Representado aqui, ó. Então, ele cortou a chaminé bem no meio dela. Então, eu tenho a representação dessa chaminé aqui. Por que eu quis fazer esse corte? Porque aqui eu tenho uma laje que eu preciso mostrar o pé direito, né? Qual é a altura da laje de baixo com a laje de cima, né? Então, eu preciso mostrar. Aqui eu tenho um desnível. Ó, vocês podem ver que no corte, né? O símbolo de desnível já muda. Então, eu tenho um desnível ali, ó. Ó, não é mais a bolinha, é a setinha, né? Então, no corte o desnível muda. Então, eu tenho um desnível de 0,39 metros por jardim de diferença, né? Aqui eu também, no lado, eu tenho um desnível, né? De 20 centímetros da sala de jantar, né? Então, esse corte transversal, ele representa isso. Aqui no outro, que é a seção longitudinal, é como se a gente fosse para o lado da casa, estivesse olhando a casa longitudinalmente, né? Então, de lado, passasse um corte e arrancasse. Onde é, então, por exemplo, aqui, ó, é esse segundo elemento aqui, ó. Então, é como. Aqui vocês podem ver que ele não está cortando, essa parte amarela não está cortando a chaminé. E realmente não está, ó. Ele aparece a chaminé, né? Mas ele não está cortando, né? Aqui está cortando, ó. Eu consigo ver os elementos estruturais da chaminé, né? E aqui não, aqui ele só está representando, no de baixo ele só está representando a chaminé, porque não passa cortando a chaminé. Aqui eu também consigo ver alguns desníveis, né? A diferença de laje, a altura do pé direito, a altura desse janelão grande aqui, né? Então, os cortes, né, servem para a gente conseguir observar essas coisas no desenho técnico, beleza? Pessoal, alguma dúvida aí sobre o que a gente viu até agora?
Então tá. Então agora a gente vai para o nosso quiz, beleza? Novamente explicando para quem entrou depois, tá? Como é que funciona o quiz? São algumas perguntas que eu separei sobre o assunto que a gente viu até agora. Cada pergunta vocês têm 1 minuto para responder. Eu vou ler a pergunta, vou ler as alternativas, e aí vocês têm 1 minuto para responder aí no chat a resposta que vocês acham que é a resposta correta. Beleza? Vamos começar? Podemos começar aqui? Podemos? Então tá. Então vamos lá. Vamos lá então. Pergunta número 1, pessoal. Em uma planta baixa, o que é representado pelas linhas mais grossas? Letra A, portas e janelas. Letra B, os detalhes dos móveis. Letra C, as paredes e elementos estruturais. Ou letra D, a localização de pontos elétricos. 1 minuto para vocês responderem. Pessoal. Vamos lá. 30 segundos, Vamos lá, galera. Opa, quem respondeu, respondeu. Gostaram da música? Gostou, Jefferson, da música? É para dar o tempero aqui do negócio, né? Não, beleza. Quem respondeu, respondeu. Todos responderam a letra C e acertou quem respondeu letra C. Então, numa planta baixa, as linhas mais grossas são utilizadas para a gente representar as paredes e os elementos estruturais. Show de bola, pessoal. Parabéns aí para quem acertou. Segunda pergunta. Em uma planta baixa, qual é a principal função das cotas? Indicar a espessura das paredes. B. Representar o tipo de material utilizado na construção. C. Definir as dimensões e distâncias entre os elementos. Ou D. Mostrar a altura dos ambientes. 1 minuto. Às vezes a música dá uma travadinha, mas ela vai. Agora, quem respondeu, respondeu. Todos responderam letra C. E a resposta correta é letra C. Então, a principal função das cotas numa planta baixa é a gente definir as dimensões e distâncias entre os elementos na nossa planta baixa. Parabéns aí a todos que acertaram, pessoal. Próxima pergunta. Em uma planta baixa, qual elemento é indicado pelas linhas tracejadas? Letra A, as paredes externas. Letra B, os elementos que estão acima da linha de corte. Letra C, a posição das portas. Ou letra D, a fundação do edifício. 1 minuto.
respondeu, respondeu. Todos responderam letra B. E a resposta é letra B. Então, pessoal, a linha tracejada, ela serve para a gente identificar elementos que estejam acima da linha de corte. O que isso quer dizer? Né? Aqui poderia ser em cima da linha de corte também, tá tudo certo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho elementos que estão atrás, né? Estão atrás do que eu quero representar, eu coloco uma linha tracejada. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo da mecânica que é mais fácil de a gente achar essa questão da linha tracejada, tá? Deixa eu pegar um desenho aqui. Ó. Tá. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu achei. Cadê? Não, tá errado. Essa aqui. Vocês estão vendo? Ó, por exemplo, eu tenho essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela tem um furo aqui, um furo lá do outro lado, né? Um furo passando aqui e esse furo passando aqui, certo? Quando eu vou representar ela, eu tombo ela, né? Então eu estou vendo ela como se eu estivesse olhando daqui, certo? Ou de lá também é a mesma coisa, né? Ou de lá. Mas vamos dizer que nós estamos olhando daqui. Quando eu olho nessa posição aqui, essa lateral aqui, eu vejo, né? Ó, eu vejo tudo sólido, né? Eu não consigo ver esse furo. Então eu coloco a linha tracejada, né, para indicar que aqui tem um furo passando, né? Então, por exemplo, ó, linha tracejada aqui, linha tracejada aqui. Então isso quer dizer que eu tô, né, representando esse furo passando ali, que são coisas que estão acima da linha de corte, beleza? Então é nesse momento que a gente usa linhas tracejadas. Próxima pergunta. Em uma planta baixa, qual símbolo é utilizado para representar as janelas? Letra A, um retângulo perpendicular à parede. Letra B, um círculo com um número dentro. Letra C, uma linha dupla paralela à parede. Ou letra D, uma linha tracejada sobre a parede. 1 minuto. Você foi o tempo. Todo mundo colocou letra C e acertou quem colocou letra A. Ih, rapaziada, aí peguei vocês, né? Peguei vocês. Hum, hum. Agora eu quero saber, será que vocês copiaram do colega de cima ou pensaram, né? Por que é um retângulo perpendicular à parede, tá? Que a parede está aqui e eu represento a janela como um retângulo assim com um risco no meio, né? Ah, por que não são duas linhas paralelas? Porque as linhas paralelas, né, já é a própria parede. Então, se eu representar com linha dupla na parede, vai ficar como se fosse uma parede por cima da outra, né? Então, não vai fazer muito sentido para quem vai construir, beleza? Então, por isso que é um retângulo perpendicular à parede. Fechou? Próxima pergunta. Em uma planta baixa, qual elemento é representado por uma linha contínua fina, tá? Letra A, as paredes de alvenaria. Letra B, a mobília fixa. Letra C, as cotas de dimensão. Ou letra D, a cobertura do edifício. 1 minuto.
Agora ninguém vai errar, segundos, hein? Olha, deu mesmo. E aqui, pessoal, acertou quem colocou a resposta de letra C, as cotas de dimensão. Lá na primeira pergunta, eu falei que as linhas grossas eram representadas, faziam parte da representação, né, das paredes, né, pessoal? Não só das paredes, mas das paredes também. Então, as linhas finas, né, elas são utilizadas, tá, para representar as cotas de dimensão. Então, todo mundo que botou letra C acertou. Próxima pergunta. Em uma planta baixa, qual é a função da escala indicada no desenho? Essa nós vimos semana passada. Letra A. Definir a altura dos elementos. Letra B. Representar a inclinação do terreno. Letra C. Proporcionalizar as medidas do desenho com as reais. Ou letra D. Mostrar a espessura das paredes. 1 minuto. Agora trava a música. Vamos lá. Esse foi... Todos colocaram letra C e acertou quem colocou letra C. Então, as escalas no desenho indicada servem para proporcionalizar as medidas dos desenhos com as reais, né? Então, a gente nem sempre vai conseguir desenhar o tamanho real, então a gente usa escalas para diminuir ou para aumentar, no caso de mostrar detalhes. Beleza? Próxima pergunta. Qual é o objetivo principal de uma planta baixa, né, que a gente viu? Letra A, indicar a distribuição espacial e as dimensões dos ambientes. Letra B, representar a disposição dos móveis em um ambiente. Letra C, mostrar a estrutura elétrica do edifício. Ou D, detalhar os acabamentos da parede. 1 minuto. Foi 1 minuto. Todos colocaram letra A e acertou quem colocou letra A. Então, o objetivo principal da planta baixa é indicar a distribuição espacial e a dimensão dos ambientes. Mais uma pergunta. Próxima pergunta é: na planta baixa, como são geralmente representadas
as paredes externas, letra A. Com linhas tracejadas e pontilhadas, letra B. Linhas contínuas grossas, letra C. Linhas contínuas finas ou letra D, com linhas duplas? 1 minuto. Quem respondeu, respondeu. Todos colocaram letra B e acertou quem colocou letra B, né? Então, como eu já tinha falado, todas as paredes são representadas, né, com linhas contínuas grossas, pessoal. Pessoal, alguma dúvida do que a gente viu aqui? Até agora? Não? Gostaram do quiz? O que acharam? Gostaram? Top? Gostaram? Então tá bom. Show de bola aí pra gente dar uma desopilada aí na sexta-feira, beleza? Então, galera, vamos fazer um intervalinho agora, 10 minutinhos, e daqui a pouco a gente está de volta para continuar aí o assunto. Valeu? Até daqui a pouco.
Então tá, minha galera, vamos voltar do intervalo agora para a gente dar o encaminhamento final aí das últimas, os últimos assuntos que a gente precisa tratar aqui nesta webconferência, beleza? Vamos lá então. E aí, pessoal, a gente vai tratar o último assunto que a gente vai falar é sobre as simbologias que a gente vai encontrar nos projetos elétricos, né? Então, no caso das instalações elétricas, pessoal, que a gente vai utilizar dessa planta baixa, tudo isso, as simbologias, elas têm como objetivo a gente conseguir representar todos os componentes elétricos que a gente vai encontrar nas instalações, tá? Por quê? O projetista, né, vai fazer o desenho, o técnico eletrotécnica vai pegar aquele desenho, né, se ele trabalha com montagem, né, e vai olhar onde passam, onde são as tomadas, onde é o ponto de luz, aonde passam os circuitos, para poder fazer a montagem de tudo isso. Essas simbologias, assim como o desenho técnico, elas também são padronizadas para que a gente, pelo mesmo objetivo, tenha a mesma linguagem, né, e não haja nenhum tipo de erro aí na interpretação dessas plantas elétricas, ok? O primeiro tipo de elemento que a gente vai ver são os eletrodutos, né? Então, os eletrodutos, pessoal, são componentes, para quem não conhece, né, que servem ali na instalação como via de passagem para os condutores elétricos, né? Então, geralmente, os eletrodutos ficam dentro das paredes, dentro das lajes, né, por onde passam os fios, né, os condutores elétricos. E também funcionam aí como protetores físicos para os cabos, né? Para que não haja esmagamento, para que não haja descascamento, nenhum outro problema, tá? Geralmente esses eletrodutos são embutidos no teto, na parede ou no piso, né? Mas a gente também tem eletroduto aparente, né? Que fica parafusado, né? Com uma braçadeira nas paredes aí. Graficamente, né? O que isso quer dizer? No desenho, eles são representados, né? Por um segmento de reta e eles devem apresentar a indicação do diâmetro em milímetros, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem dois exemplos de eletroduto, né? O que é embutido no teto ou na parede e o que é embutido no piso, né? Qual é a diferença deles? No desenho, o que é embutido no teto ou na parede, ele tem essa linha reta, sólida, né? Uma linha sólida reta, com esse círculo indicando que é um eletroduto, né? E o diâmetro do eletroduto, né? 25 ali, indicando 25 milímetros, ok? O eletroduto sempre em milímetros, ok? Quando é indicando no piso, né? Ele não vai ter a linha sólida, ele vai ser a linha tracejada, né? Porque a gente está olhando de cima, né? Ele está abaixo do piso, então está atrás da linha de corte, né? Então eu não consigo ver. Então, por isso que é linha tracejada, né? Então, linha tracejada, o círculo indicando que é um eletroduto e dizendo que o diâmetro desse eletroduto é 25 milímetros. Aí, como é que eu indico fios e cabos, né? Então, os fios e os cabos é o que vai transportar a energia por dentro desses eletrodutos, né? Ou fora do eletroduto, enfim. E aí a gente tem aí cores e diâmetros diferentes, onde a gente vai indicar o fase, o neutro, o terra e o retorno, né? Como é que a gente indica esses fios? Porque senão vai ficar muito confuso, né? Então, cada tipo de fio desse, né? O neutro, fase, o terra e o retorno, eles têm uma indicação diferente. Então, dentro do eletroduto, nós vamos ter a indicação do fase, dessa maneira aqui, né? Uma linha sólida com traço no meio. Do neutro, uma linha sólida com L de cabeça para baixo. Do terra, né? Uma linha sólida com um T aqui no meio. E o retorno, uma linha sólida só com um risco para cima. Então, essas são as indicações que a gente vai encontrar no desenho dos condutores, né? Seja ele fase, neutro, terra ou retorno, ok? Outro tipo de simbologia que a gente vai ter são os quadros de distribuição, tá? Então, os quadros de distribuição são os elementos que vão distribuir os circuitos, que vão distribuir os eletrodutos e os condutores por todo o ambiente, né? E eles, como é que a gente faz essa dimensão, né? O dimensionamento deles, como é que a gente sabe o tamanho? Porque existem quadros de vários tamanhos, né? Desde uns pequenininhos assim até quadros tamanho de uma parede inteira, né? Então eles são dimensionados em função da quantidade de circuitos da edificação, da casa, da empresa, enfim,
E também da quantidade de elementos de proteção, como, por exemplo, quantos disjuntores vão, quantos DRs vão, quanto tudo isso vai dentro de um quadro de distribuição. Geralmente, de uma casa ou de um apartamento, ele é pequeno, né, porque são poucos disjuntores, poucos DRs, mas se a gente for para uma empresa ou um prédio maior, né, a gente vai ter quadros maiores, porque são mais circuitos, mais tomadas, mais lâmpadas, precisam de mais disjuntores, tá? A gente também tem o quadro de medição, esse é um quadro bem específico, né? Que é onde fica a caixinha de luz, geralmente aí da casa ou do apartamento de vocês, e ele é instalado lá no limite da edificação, é onde tem o medidor de luz que a empresa vai lá, passa todo mês, mede, depois envia a conta de luz. Como é que isso é representado, né? Num desenho, né? Então, por exemplo, a gente tem o quadro parcial de luz e força aparente, né, que é o quadro que fica para fora da parede, né, fica todo para fora da parede. A gente tem o quadro geral de luz e força aparente. Qual é a diferença entre o parcial e o geral? Muitas das vezes, alguns ambientes têm que ter o seu próprio quadro de distribuição, não podendo ser apenas um quadro para o local inteiro, né? Então, essa é a diferença. Do quadro parcial, é esse símbolo aqui, né? É esse símbolo aqui. Do quadro geral, é esse símbolo aqui, quando é aparente. Depois nós temos o quadro parcial e o quadro geral de luz embutido, né? Que é o que fica só a tampa para o lado de fora, né? O quadro é embutido na parede, que ele é representado dessa maneira aqui. Esse é o parcial e esse aqui é o geral. E o quadro de medição nos desenhos, a caixa de medição, né? É representado dessa maneira aqui. Beleza? Depois nós temos os interruptores, né? Os interruptores, pessoal, são aí, né, basicamente dispositivos que a gente vai acionar, ligar e desligar um circuito de iluminação. Eles podem ser simples, né? Quando a gente comanda o acionamento das lâmpadas em um único ponto, né? Que é esse carinha aqui, né? Eles podem ser duplo, triplo, né? Aqui a gente tem o interruptor paralelo e o interruptor intermediário, né? E a representação deles, né? Aqui a gente já tem a representação separada por unifilar, né? Que é um tipo de circuito, e multifilar, que é outro tipo de circuito que a gente vai ver, ok? Isso tudo vai no desenho técnico. Depois as tomadas, né? As tomadas a gente viu um pouquinho semana passada, né? Mas eu trouxe aqui de novo. As tomadas, né, é o que a gente vai ligar os equipamentos, tudo isso, né? Então a gente tem basicamente 3 tipos de tomada: tomada baixa, média ou alta, né? E aí isso vai variar de acordo com a altura do piso que essas tomadas estão, ok? O símbolo unifilar, né, que é o que vai no desenho, é esse o desenho padrão, né? Essa aqui para tomada baixa, né? Um triângulo sem nada pintado. Para tomada média, um triângulo metade só pintado. E tomada alta, todo pintado. Qual é a diferença? Tomada baixa é até 30 centímetros do piso, tomada média até 1,30 m do piso, e tomada alta mais do que 2 metros do piso. Quando a gente tem também tomadas embutidas no chão, a gente indica essa aqui, tá bom? Indica essa aqui, não, indica como essa aqui. Nós temos também as luminárias, né? Então, as luminárias, né, vai iluminar o ambiente, basicamente, e elas são indicadas de 2 maneiras, né, basicamente. Essa aqui a gente já não vê mais, tá? Essa aqui já não vê mais. Por quê? Porque essa aqui era uma simbologia específica para para lâmpada incandescente, né? E hoje não se vende mais lâmpada incandescente. Então a gente vai ver indicações dessa maneira aqui, ok? Só a de baixo. E por último, nós vamos falar um pouquinho dos diagramas, né? Então, os diagramas elétricos, né, são uma forma, basicamente, de a gente representar uma instalação elétrica ou parte dessa instalação por meio de símbolos gráficos. Nós temos 3 tipos: funcional, multifilar e unifilar. O funcional, ele vai representar o sistema elétrico de maneira geral, né? Então, todo o sistema elétrico, tá? Sem a gente ter preocupação aonde é o local da lâmpada, aonde é o local do interruptor, tá? Mas é só para a gente bater o olho e entender rapidamente como é que aquele circuito funciona, que é o caso desse aqui do lado, né? Então a gente tem o fase passando embaixo, o neutro passando no meio e o terra passando em cima. Então a gente sabe aqui que tem uma lâmpada
que o interruptor está ligado, uma ponta no neutro, outra ponta na lâmpada, a lâmpada tem uma ponta ligada no interruptor e uma ponta ligada no fase, e o terra está ligado também. Então eu sei que esse é um circuito de uma lâmpada com um interruptor só, certo? Eu não sei aonde é a lâmpada, eu não sei aonde vai o interruptor, eu não sei de onde vem o terra, tá? Então é só para representar o circuito. Então esse é o diagrama funcional, que a gente bate o olho e entende. Depois nós temos o diagrama multifilar, desculpa. O diagrama multifilar, ele é bastante utilizado para a gente simbolizar circuitos básicos de instalações elétricas. É bem fácil de a gente entender, tá? Porque ele apresenta cada elemento da instalação, incluindo condutores, fase, neutro, terra e retorno. Então, bem simples de entender também, ó. Aqui a gente tem a representação de um interruptor e de duas lâmpadas, ok? Aqui a gente tem o terra, o neutro e o fase. Então, a gente está saindo com uma apontando fase no interruptor, e o interruptor sai com duas pontas, uma para essa lâmpada e uma para outra lâmpada, tá? E as lâmpadas estão ligadas no neutro. Então, esse circuito representa o quê? Que eu tenho duas lâmpadas sendo ligadas pelo mesmo interruptor, certo? Então, o diagrama multifilar também representa dessa maneira aqui. E por último, que vocês mais vão ver, é o diagrama, além do multifilar, né? É o diagrama unifilar. Esse é o mais utilizado. Por quê? Porque ele vai apresentar as partes principais de uma instalação elétrica. Então, ele vai identificar todos os elementos que são mais importantes. E ele é ele é representado, né, em uma linha apenas, por isso que o nome é unifilar, né, uni de um e filar de linha, né, onde a gente tem todos os elementos que passam por ele representados, né? Então a gente tem, por exemplo, ó, os condutores terra, neutro e fase, né? Como a gente viu lá a representação, 3 cabos de 1,5, ok? Uma lâmpada de 100 watts, ok? Uma vez 100 watts, uma lâmpada. Aqui a lâmpada também, uma vez de 100 watts. Aqui a gente tem neutro e fase. E aqui a gente tem retorno e fase, né? 2 cabos de 1,5, 2 cabos de 1,5. Então, o unifilar é representado dessa maneira e é o que mais vocês vão ver por aí. Beleza? Só que lógico, né, pessoal? Assim vocês vão, né, se acostumar, né, com o trabalho e fazendo aula, tudo, com esses diagramas, tá? Não precisa se assustar. E aqui tem uma representação de diferença, né? Então, por exemplo, ó, de uma tomada. Aqui é o diagrama funcional, o multifilar e o unifilar, né? Então muda bastante, ó. O interruptor simples de duas teclas, né? Diagrama funcional, multifilar e unifilar. Isso aqui também está no livro de vocês, depois vocês podem dar uma olhadinha lá, tranquilo, tá? Pessoal, alguma dúvida? Não? Então tá. Antes de a gente terminar a aula, nós vamos fazer uma listinha bem curtinha, só para revisar algumas coisas, 5 exercícios só, para a gente revisar o que foi feito, o que foi visto, né, nessa unidade curricular, beleza? Vale nota essa lista? Não vale nota. Precisa me mandar? Não precisa. Como é que ela funciona? Eu vou dar aí 20 minutos para vocês fazerem, tá? Vou dar 15 minutos para vocês fazerem, até 9h40, dá tempo de fazer, tá? E aí eu vou liberar os microfones, vocês podem responder ou pelo microfone ou pelo chat, tá? Aí pelo microfone eu peço que vocês levantam a mão, eu vou chamando, tá? Então eu vou dar esses 15 minutos, vocês façam a lista de, meu Deus, façam a lista de exercícios aí, pode ser num caderno, num papel, qualquer coisa, e depois a gente volta e corrige. Aí eu leio uma pergunta, vocês respondem, eu leio outra, vocês respondem. Aí vocês podem responder pelo chat ou pelo microfone, fica a critério de vocês, beleza? Combinados? Combinados? Então, deixa eu botar aqui. Será feita às 21h40. 21h40. Combinados? Então tá, pessoal. Então eu vou dar aí até 21h40 para vocês fazerem, depois a gente faz a correção, tá? Eu vou fechar o meu microfone para não atrapalhar vocês. Qualquer dúvida é só me chamar aí no chat.
Eu vou mandar o link da lista aqui também, porque eu sei que às vezes para alguém é mais fácil abrir a lista, tá? Vocês não vão conseguir responder no na lista, né? Mas às vezes é melhor de visualizar. Eu mandei o link aí no chat também.
Beleza, então, ô, David, 2 minutinhos e a gente já vai corrigir, tá? Vamos lá então, pessoal. Então, assim, ó, eu vou ler a pergunta, vocês podem responder pelo chat ou pelo microfone. Já liberei o microfone. Quem quiser falar pelo microfone, aí levanta a mão, eu chamo, você pode falar. Fechado? Pergunta número 1. No desenho técnico, qual é o tamanho padrão de uma folha de número A3? O que vocês colocaram? 297 por 420 milímetros. 297 por 420, tá? Uhum. Então aqui, pessoal, só tem uma resposta, né? Que é 297 por 420 milímetros. Fechou? Se colocou esse, tá certo. Se não colocou, tá errado. Aí já aproveita e já corrige. Beleza? Pergunta número 2. Qual é o nome da NBR que trata sobre o número de tomadas em um ambiente? O que vocês colocaram? NBR 5410, 5410, 5410, tá? 5410, 5410, 5410. Fechou. Então aqui também só temos uma resposta, né? A NBR 5410, NBR que trata sobre o número de tomadas em um ambiente, que foi aquela que a gente utilizou semana passada para calcular o número de tomadas em um ambiente. Beleza? Pergunta número 3. Quais são as três principais vistas em um desenho técnico? O que vocês colocaram? Frontal, superior e lateral. Frontal, superior e lateral esquerda. Tá? Frontal, superior e lateral esquerda. Vamos ver se alguém responde outra coisa. Uhum. Então a resposta aqui, pessoal, é frontal, superior e lateral esquerda, tá? Para desenho técnico são essas três que a gente usa, tá? Aqui no Brasil, só não é lateral esquerda, acho que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles usam lateral direita, mas é porque eles usam um diedro para representar diferente, tá? Mas o padrão, que o que está na norma, né, é frontal, superior e lateral esquerda. Pergunta número 4. O que é um diagrama unifilar? Exato. Ah, tá, o que o Marcos botou. Ô Marcos, isso que tu colocou é perspectiva, tá? O que é um diagrama unifilar? O Everton botou forma de representar o circuito e seus componentes de forma simplificada. O Davi botou representa de forma simples um circuito elétrico. O GB botou uma forma de conhecer o circuito elétrico e seus componentes de forma simplificada. Tá certo.
Vou ver se mais alguém colocou outra coisa. Mais alguém? Forma comum, forma detalhada. Então, pessoal, aqui a resposta é o mais correto, né? O pessoal que respondeu aí acertou, né? A resposta mais correta seria uma forma de conhecer o circuito e seus componentes de uma forma simplificada. Só isso, tá? O Marcos também botou, utiliza uma única linha para representar cada conjunto de condutores também, tá certo. Fechou? E a última pergunta é, qual a diferença entre o diagrama unifilar e o diagrama multifilar? O que vocês colocaram? O David colocou unifilar representa de uma forma simplificada em um circuito. Multifilar é uma forma mais detalhada em um circuito. Beleza? O Everton botou representa uma forma mais simples, enquanto segundo uma forma mais detalhada. Tá? Pode ser. Mais alguém? Esperar vocês responderem. O do Everton já li. O Jefferson botou simplificado e detalhada, tá? O GB botou não lembro, tá? Beleza. Então aqui seria basicamente, tá? O unifilar representa em uma só linha de maneira mais simplificada e o multifilar representa uma forma mais detalhada, tá? Mais alguém botou alguma outra coisa? O Marcos botou de forma simples, uma utiliza uma linha, a outra duas linhas. O Marcos, não necessariamente duas linhas, tá? Só bota não bota duas linhas, diz que o outro representa de uma forma mais detalhada, tá? Aí vai ficar certinho a tua resposta. Mais alguém, pessoal? Não? Então, pessoal, meu último recado para vocês é o seguinte, tá? Aqui no Moodle já estão postados, tá? Os slides que a gente usou na aula de hoje e a lista de exercícios. Mais tarde eu coloco a gravação da aula. Basicamente isso, GB. Uhum, exato. O unifilar é mais simples e o multifilar mais detalhado. É isso aí. Para quem ainda não fez, o questionário avaliativo fecha hoje, pessoal, ó, dia 4 de outubro, às 23h59. Então, para quem não fez ainda, saindo aqui da aula, corre lá e faz para não ficar sem nota, beleza? Pessoal, alguma dúvida ainda da aula de hoje? Não? Então, pessoal, essa foi a unidade curricular de leitura e interpretação de desenho, tá bem? Desejo para vocês muito sucesso aí na vida de vocês, no curso daqui para frente. Espero ter repassado aí bastante conhecimento para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até um pouquinho mais para frente no curso aí. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Um abração, bom final de semana para vocês e boa noite.